Pode começar. Bom dia. Nós daremos início à segunda sessão do Fórum Cátedra Unesco UFMG DRI, ao ciclo de conferências Saúde, Bem-Estar Social e Direitos Humanos, Desafios Contemporâneos na Perspectiva das Luzes. Hoje, a conferência se intitula Para Além dos Falsos Dilemas, a afirmação da vida como centro da racionalidade na aurora do terceiro milênio. O conferencista é o professor Luiz Miguel Osterbeck, que é professor coordenador do Instituto Politécnico de Tomar. Ele é coordenador da Cátedra Unesco de Humanidades e Gestão Cultural Integrada do Território. É secretário-geral do Conselho Internacional de Filosofia e Ciências Humanas, vice-presidente da Heritage International e diretor de projetos de arqueologia, gestão do patrimônio e gestão do território na Europa, África e América Latina. É diretor do Museu de Mação, em Portugal, presidente do Instituto Terra e Memória, vice-diretor do Centro de Geociências da Universidade de Coimbra, autor e coautor de cerca de 70 livros e 300 artigos. É um enorme prazer tê-lo conosco. O professor Luiz Osterbeck é um parceiro desta UFMG e um parceiro desta cátedra. Muito obrigado, professor Luiz Osterbeck, por ter aceito esse convite. Seja bem-vindo. A palavra, então, é sua. Obrigado, professor Luiz Vilauta. O prazer é todo meu nessa colaboração. E eu não posso deixar de começar por parabenizar a UFMG na sua pessoa e também referenciando aqui a professora Sandra Almeida, reitora da universidade, pela iniciativa de estruturação dessa cátedra. Eu ontem disse isso, mas gostaria de repetir. É de fato uma temática muito importante. Minha ideia era fazer uma breve intervenção sobre esse tema que vos sugeri, sobre o que está se passando à nossa volta. Vamos dizer que, na verdade, o tema é esse. Nós temos hoje muitas discussões e muitas vezes temos a sociedade, não estou dizendo necessariamente cada um de nós, mas a sociedade tem muita tendência para correr atrás da última angústia. Porém, talvez seja tempo de olhar para o que têm sido os debates nos últimos anos, para o que têm sido as preocupações nos últimos anos, e enxergar os debates atuais à luz disso. E é aí que eu vou encontrar uma conexão com a temática da cátedra que o professor Luiz Vilauta coordena sobre razão, e também é aí que eu falarei da questão do que me parecem ser falsos dilemas. Hoje nós percebemos que estamos na apresentação, na forma como as sociedades a nível internacional estruturam na agenda midiática, e eu faria já esta distinção, na agenda midiática, na mídia, nos governos, nas lideranças das universidades, das ONGs, das empresas, nas instituições que existem no mundo, nos vários continentes, a discussão parece se organizar em torno de um grande dilema: salvar a economia e, com isso, empregos e a vida de muitos milhões de pessoas, ou salvar as vidas das pessoas. Este dilema, que nós percebemos que é interpretado de formas diferentes, às vezes as discussões são, vamos dizer, mais dissonantes e um pouco mais extravagantes. E há países onde as lideranças fazem uma discussão muito superficial e às vezes até agressiva. Mas mesmo, vamos tentar tirar isso da nossa preocupação imediata, dar um passo atrás e tentar olhar, porque é isso que no campo das humanas nós temos o dever de fazer, tentar olhar o que está se passando
no seu tempo médio e longo e não apenas no seu tempo curto, ainda que o tempo curto seja muito importante. E aí nós vemos um alinhamento da esmagadora maioria dos governos, mesmo daqueles que tomam medidas fortes, sistemáticas, por exemplo, de confinamento, no sentido de proteger as vidas, mas eles nunca tomaram essa iniciativa antes de partes importantes da população o terem feito antes, primeiro aspecto. Segundo aspecto, em todos os países do mundo em que governantes tomaram essas medidas, a esmagadora maioria da população apoiou. Quando houve críticas, naturalmente, há sempre minorias que não concordam, mas essas minorias são verdadeiramente minoritárias. E nos países em que essas medidas não foram tomadas, há mesmo assim muita gente, em alguns países, alguns desses países, a maioria da população, se autoconfina ou se autolimita ou introduz medidas que as pessoas do setor da saúde sugerem em termos de comportamento. E isso me dá logo um panorama. É um panorama de que o que as instituições estão falando e o que as pessoas estão falando não é a mesma coisa. Um segundo aspecto importante nesta reflexão é o seguinte: nós estamos assistindo no comportamento das pessoas que não são bobas. Nós não podemos dizer que, de repente, a esmagadora maioria da população do planeta, em todos os contextos regionais, em todas as tradições culturais, ficou boba e não percebe que parar as atividades econômicas é ruim para a economia. Qualquer pessoa que não seja completamente imbecil percebe isso. E as pessoas não são imbecis. As pessoas estão apenas fazendo uma opção. E estão conscientes das consequências dessa opção. Não necessariamente dos detalhes, mas todas as pessoas que assumem certos comportamentos e que defendem certos comportamentos de restrição, vamos dizer, de cuidado, de distância, de menos pessoas nos restaurantes, de menos pessoas nos transportes públicos, de menos viagens aéreas, etc, etc, etc. Essas pessoas sabem que isso significará uma quebra de produtividade econômica e uma quebra de postos de trabalho nesses setores. Elas não estão esperando que eternamente essas questões possam se manter desse jeito. E ao fim destes meses, ainda que obviamente todos nós tenhamos a esperança de que algumas boas notícias possam sair no campo da farmacologia, o que é certo é que todos os especialistas dizem que não teremos seguranças nem sobre vacinas, nem sobre medicamentos antes de anos, porque mesmo que surjam vacinas, nós não sabemos se elas serão eficazes, e se o forem, não sabemos por quanto tempo serão eficazes. O que está acontecendo e que é diferente é que desta vez, contrariamente a outras epidemias e pandemias que precederam esta, as pessoas não estão dando a resposta que sempre deram tradicionalmente e que, volto a dizer, as instituições, começando nos governos, terminando nas universidades, de uma forma geral, continuam a dar, que é: vamos tentar aguentar o barco até que a vida retome os seus dias, como dizia o Fernando Pessoa, até que tudo volte a ser normal. Se utiliza a expressão, por exemplo, novo normal, como uma coisa transitória. E, obviamente, que há coisas que não são toleráveis, não são sustentáveis. A distância, em termos de afetos, é uma coisa muito complicada. Há efeitos psicológicos muito dramáticos nessa crise. Quando nós começamos a fazer inquéritos à população, e nós conduzimos um estudo desses com populações de vários países, inclusive Portugal e Brasil, para nossa surpresa, verificamos que mais de 80% das pessoas que foram entrevistadas têm uma expectativa otimista sobre o futuro daqui a 3 a 5 anos. E elas não estão falando de medicamentos, elas estão falando de perspectiva de vida, elas têm uma expectativa positiva. Nós não esperávamos esse resultado. E eles estão comparando essa expectativa
não apenas com a situação atual, mas com as expectativas que tinham um ano atrás, antes da pandemia. Inversamente, quando falamos com as lideranças, quase 100% acham que o mundo vai estar pior e que nós vamos estar numa situação pior daqui a 3 a 5 anos. O que isto me está querendo sugerir para mim é que as pessoas já começaram a se adaptar e a tomar decisões para construir um futuro diferente daquele a que todos estamos habituados. Talvez elas não saibam exatamente, talvez elas até possam ser um pouco ingênuas sobre como isso pode se fazer sem as instituições. As instituições são fundamentais. Mas há momentos na história em que as instituições entram em contradição com o sentimento geral. Esses são momentos de transformação civilizacional, não são apenas momentos de reflexão, não são apenas momentos de perturbação. Nós não estamos vendo passeatas em todo lado. Nós não estamos vendo manifestações, ataques políticos em todo lado, pedindo para derrubar todos os governos. Poderia ser o caso, mas não é o caso. O que nós estamos vendo é outra coisa. É uma desconfiança que já vem de trás, obviamente, por isso que eu digo, nós temos que enquadrar isto num tempo mais longo. Há uma desconfiança que foi se estruturando nas últimas décadas, com aspectos negativos, muitas vezes. Há também uma desconfiança sobre a ciência, por exemplo. Isso é ruim. Mas há uma desconfiança sobre as instituições em geral, e essa desconfiança sobre as instituições vem sendo acompanhada de uma confiança cada vez maior face aos amigos, aos conhecidos. Tem aspectos positivos e isso tem aspectos negativos. Nós até temos visto muita reflexão sobre os aspectos, as consequências negativas desse tipo de abordagem. Por exemplo, a força das redes sociais, onde não existe verdadeiro debate e contraditório. Porém, quando um processo histórico é esticado até ao seu extremo, como em física, ele dá a volta. Ele se transforma numa curva. E eu creio que estamos vivendo esse momento. Estamos vivendo um momento em que o individualismo, o fechamento dentro de redes limitadas, em torno de interesses que são apenas praticamente os nossos individuais e dos nossos amigos, está chegando a um ponto de consciencialização de que o único jeito de os defender é defendendo todo mundo. E a pandemia, penso que está agindo como um acelerador extraordinário desse processo. Eu acredito que a pandemia será, de um jeito ou de outro, controlada, não sei se desaparece, mas alguma coisa vamos encontrar para conviver com ela, como com outras doenças. Mas hoje há uma mudança de percepção. Tivemos a gripe das aves, tivemos outras pequenas epidemias, quase pandemias, temos agora esta, e todos os especialistas dizem que esta não é a última e não é necessariamente pior. Então, as pessoas, penso que estão começando a reprogramar as suas vidas em função disso. Reprogramar as suas vidas no tempo médio e no tempo longo. Pensar de novo como poderá ser a sua ação hoje para que seus filhos e seus netos possam ter uma vida melhor. Para que o futuro possa ser melhor e que eles hoje devem trabalhar para isso, mesmo que nunca venham a ver esse futuro. Foi isso que a humanidade no passado sempre fez quando fez coisas fantásticas. Cada vez que a humanidade olhou para o imediato, cada vez que a humanidade se centrou nas emergências, no sufoco do imediato, das preocupações, ela se ferrou. Porque não existe solução para a humanidade no tempo curto. Ela sempre se faz pela reformulação das problemáticas. Por isso que eu falo de falsos dilemas. Não existe um dilema entre economia e saúde, a não ser para quem tem que gerenciar as estruturas que hoje dão conta da economia e da saúde. E por quê? Porque nós separamos nesta nossa sociedade a economia de saúde. E como estão separadas, obviamente que cada vez que gerenciamos melhor uma, prejudicamos a outra. Tal como no modelo, a meu ver, errado da sustentabilidade, em que construímos um modelo aritmético, simpático, mas que, obviamente, que vai dizendo se você investe mais no ambiente, prejudica a economia e a sociedade, se investe mais na economia, prejudica o ambiente.
Claro que depois existem muitas tentativas de, digamos, moderar essa abordagem, o que hoje se fala da economia circular, mas, na verdade, todas essas tentativas são tentativas de remendar um tecido que foi mal fabricado. Foi um tecido que, desde o início, não pensou nas percepções humanas, nas percepções culturais e na visão de futuro como sendo a variável mais importante. O professor Luiz Vilauta e outras pessoas sabem que eu, por exemplo, resisto muito a certas, para mim, modas, como, por exemplo, a questão de falar da emergência climática. A emergência climática é uma coisa que interessa, do ponto de vista de discurso, a algumas lideranças acadêmicas e não acadêmicas, mas que passa à margem da vida da esmagadora maioria das populações, da esmagadora maioria das pessoas. Ninguém mudará o mundo em cima de uma noção de emergência abstrata, mesmo que as pessoas sintam e sentem as consequências das questões climáticas. Mas uma mobilização em torno da saúde e da vida, isso pode mudar. E eu penso que nós estamos num processo em que, finalmente, estas inquietações das pessoas estão a se reorganizar, estão a se recentrar num eixo de globalização extremamente positivo. Podem ser chineses, podem ser portugueses, brasileiros, americanos, coreanos do norte ou do sul, palestinos, israelenses, todos eles estão dizendo que querem viver. Os processos associados ao terrorismo, por exemplo, diminuíram. Não diminuiu, por exemplo, a violência doméstica, mas isso é um resultado do enfraquecimento dos Estados neste processo. Não é uma questão de alteração comportamental das pessoas. Os mecanismos de repressão diminuíram e, por isso, temos comportamento criminal mais elevado. Porém, eu penso que nós estamos num clamor crescente na sociedade em torno de algo de muito positivo. E se olharmos para trás na história, quando houve grandes mudanças civilizacionais, foi a vida que ficou como o grande eixo da discussão. Havia outra, a grande discussão no início da Idade Média, e, a meu ver, o grande contributo de Santo Agostinho, já de Santo Ambrósio, mas sobretudo de Santo Agostinho, foi que quando todo mundo discutia como salvar o Império Romano, ele disse: vamos esquecer essa coisa, vamos viver de outro jeito, porque o importante é viver. E esta instabilidade que está sendo gerenciada para tentar recuperar um passado impossível só traz morte, guerras, conflitos. A discussão no final da Idade Média é, em grande medida, a mesma coisa, em torno também da questão do pão. Os grandes processos revolucionários na transição do século XIX para o século XX também foram em torno a essas questões. Mas a grande última mudança cultural, civilizacional profunda que nós tivemos, que construiu o mundo em que nós hoje vivemos, é evidentemente a da racionalidade, da razão. E quando nós vamos ler os autores dessa época, nós percebemos que houve uma elite, claro, que pensou as questões, e temos uma série de filósofos e tal, mas vamos olhar mais de perto o que esses caras pensavam do ponto de vista do funcionamento da sociedade. Uma grande ruptura, eu diria talvez a mais importante ruptura no racionalismo, é a afirmação da relevância da participação cidadã, da participação popular, como se poderia dizer hoje. E não deixa de ser interessante, mas nós vemos isso muito claramente em Kant, por exemplo. E a defesa muito forte que pessoas como Kant faziam da República. Mas mesmo os que não eram republicanos defendiam uma outra forma de incorporar nas decisões do Estado, é disso que estamos falando, no funcionamento, na crítica ao antigo regime, a necessidade de incorporar o clamor que vinha das ruas. E por quê? Quando nós olhamos para esses filósofos, tem uma palavra muito importante que eles partilham, que é a palavra espírito. A ideia de que havia um espírito das leis. Na Alemanha, a formulação da área das humanas como Geisteswissenschaften, que é também o espírito do saber, do conhecimento.
o que é esse espírito? Por que esses filósofos não falavam tanto em ciência no sentido positivo do termo? Eles se enxergavam, em grande medida, como os fiéis intérpretes de algo que não era criado por eles. É isso que é muito importante. Era algo que os transcendia. Há, nos filósofos das luzes, eu diria pelo menos os melhores, uma grande humildade do ponto de vista intelectual, que é olhar para o que está acontecendo ao seu redor e tentar formular teoricamente um quadro que permita incorporar uma mudança civilizacional. Pensar que a modernidade e as luzes foram criadas apenas, ou sequer fundamentalmente, por essas lideranças, é um erro muito grande. Porque as discussões sobre a razão vêm pelo menos de São Tomás de Aquino, pelo menos desde o século XII e do século XIII. Mas há um momento em que elas deixam de ser dos filósofos e elas se reestruturam para ser de todos. E é nesse sentido que eu acho que hoje, e vou terminar, a forma de nós intervirmos, nós os que somos das áreas do meio acadêmico, da área das humanas, a primeira coisa que temos que fazer é ser muito humildes. Não com demagogia. Eu penso que o saber não vem só da rua, até porque a rua se irrita muitas vezes, e quando se irrita, corta cabeças. Os revolucionários da Revolução Francesa e de outras não perceberam isso, por isso perderam literalmente a cabeça. Não se trata disso. Eu não vou atrás de modas, não vou atrás de emergências climáticas e de antropocenos. Não acredito nisso assim. Mas acredito que há uma consciência crescente que vai no bom sentido, que está a reunificar comportamento humano, questões ambientais, questões econômicas, sociais, em torno de um viés cultural, de mudança de visão de mundo, e que cabe a nós tentar interpretar isso e acompanhar isso. E depois haverá debates e discussões entre nós, não temos que estar de acordo, obviamente. Como disse também no iluminismo, havia republicanos e havia monárquicos. Não era esse o importante. O importante era que todos queriam ir, no essencial, na mesma direção. E terminei, professor Luiz Vialta. Bom, eu quero agradecer enormemente ao Luiz Ossebeck por esta reflexão instigante e oportuna e que nos faz realmente pensar de uma maneira outra a respeito dos problemas que nos afligem neste momento. E então, antes de passar as perguntas que, porventura, alguém do público queira fazer-lhe, Luiz, eu queria dizer que, enfim, tudo que você acabou de dizer, né, traduz o seu otimismo, não é? Mas traduz também a sua sensibilidade. É uma sensibilidade que vem aí da sua formação e vem do olhar que eu acho que o arqueólogo sempre tem, né? Você diverge de mim, né? Mas o arqueólogo consegue escapar do tempo curto, o arqueólogo consegue pensar no tempo longo, né? O arqueólogo talvez não consiga escapar das paixões, como ninguém consegue, né? Mas consegue aí nem deve, né? Mas consegue ter uma visão larga a respeito da humanidade, não é? Eu acho que também o objeto da preocupação do arqueólogo, por conta da dimensão temporal que lhe é muito cara, é um objeto mais largo, consegue nos trabalhos de arqueologia, perceber esse sujeito humano na sua totalidade e na sua diversidade, é claro, nas suas especificidades, né? Então, assim, te ouvi com muito encantamento, não é? Vi o seu otimismo, a sua esperança, a sua percepção a respeito das mudanças que nós estamos vivenciando, não é? E vou fazer umas questões apenas para ser um pouco, não uma espécie de advogado do diabo, Luiz, mas aqui para que nós pensemos o que se dá
ao lado desse movimento que você observa e que você detecta e detecta muito bem, não é? E aí a questão justamente é o seguinte: ok, pessoas estão repensando a vida, repensando suas trajetórias, repensando o seu futuro. Os horizontes de expectativas se alteraram em função dessas questões que se ligam à saúde, à vida, à própria sobrevivência. Perfeito. Mas, ao mesmo tempo, Luiz, nós estamos vendo, da parte de certos governos no planeta, que não se resumem a um nem a dois, né? Iniciativas que vão no sentido contrário, né? Iniciativas que vão no sentido de fechar os olhos para os problemas que a pandemia traz, não é? Para as questões da humanidade e das suas próprias populações, não é? Se nós olharmos, peguemos aqui para não ficarmos muito presos ao hemisfério sul, o que sucede nos Estados Unidos, não é, com o governo Trump e também com seus apoiadores, né? Nós poderemos encontrar equivalentes ao Trump no hemisfério sul e também no continente europeu, né? Certamente, né? Agora, esses governantes e seus apoiadores, não é, eles abdicam, não é, disso que você fala que foi uma mudança civilizacional significativa, que é o legado das luzes, Luiz. E que, ao invés de ter um amor à humanidade, às vezes suscitado por uma postura individualista, como você bem diz, não é? Que lhes faz pensar, olha, se todo mundo não tiver um bom amanhã, eu também não terei, nem meus filhos, nem meus descendentes, né? Esses governantes e seus partidários não querem senão, não é, o próprio bem-estar e não conseguem ver o todo e partem de uma série de negacionismos que vão do terraplanismo, em alguns casos, né, que é uma coisa inconcebível para a nossa geração, se há de convir, né? Apelam ao criacionismo, não é? Você percebe que assim usam de uma retórica em que Deus acima de tudo, né? Pátria acima de tudo, que encobre, né? São lemas, bandeiras que, na verdade, encobrem os interesses mais escusos e mais mesquinhos, não é? Eu sempre, quando vejo alguém colocar Deus no discurso político, eu penso, aí está uma figura que beira a impostura, né? Porque se a pessoa valoriza Deus, ela tem que valorizar as criaturas de Deus, à humanidade e aos outros seres vivos e a tudo mais, né? Então, a minha pergunta é, como que você vê, então, um movimento que vai na contramão disso que você está percebendo, não é? Movimento que tem origem em governos, mas não só em governos, né? A gente percebe uma crescente fascistização das sociedades, algumas sociedades, e práticas que são verdadeiramente genocidas de governos, não é? E aqui cabe que nós ressaltemos o que está sucedendo no Brasil em relação às populações indígenas, não é? E eu acho que nós temos, né, você aí como português, eu como brasileiro, nós temos uma dívida enorme, né, com os ameríndios, né? E essa dívida, ao invés de ser resgatada, ela está sendo só ampliada. Ela está sendo ampliada de uma maneira brutal, não é? O que está acontecendo com os povos indígenas do Brasil é algo criminoso, não é? E é algo que vai no sentido contrário do que você disse, não é? Então, eu queria que você pusesse em revista um pouco esses movimentos. Obrigado, Luiz. Eu tentei dizer precisamente que eu acho que as pessoas estão indo numa direção, e é uma direção que me agrada, e as instituições estão indo noutra direção. Os governos, e eu acho que tem governos que não perceberam nada do que está acontecendo, e que têm um discurso que é um discurso tradicional, independente de depois alguns terem até declarações que poderíamos dizer que roçam, em alguns casos, o criminoso. Mas eu não quero entrar nessa discussão agora.
Mas, vamos dizer, para dar um exemplo tranquilo, fora de muita polêmica a esse nível, não porque eu não acho que ela é importante, mas para não confundir os planos. O governo sueco não é um governo que queira matar as pessoas e que ache que as pessoas não são importantes. Mas é um governo que se enganou. Enganou. Não percebeu. Enganou-se em tudo. Enganou-se. Porque um problema de fundo que está acontecendo é que você só tem duas opções. Neste caso, seria perante o dilema a opção defesa da vida ou defesa da economia tradicional. Se você conseguisse convencer, vamos dizer, pelo menos uma grande maioria da população, a manter a economia tradicional. Quando você não consegue, você pode fazer que nem os governos europeus agora, que abriram todos os aeroportos. Eu estou no Algarve neste momento, todo mundo pode ir para a praia, mas ninguém vai. E ninguém está proibido. Todo mundo pode ir. Mas as pessoas não deixaram de gostar da praia? Claro que não. As pessoas deixaram de gostar de conversar em grupos maiores? Claro que não. Mas viram as consequências sobre a vida disso e não estão disponíveis para pagar esse preço. É porque são burras? É porque elas acham que, ficando então sem utilizar esses recursos, eles vão se manter eternamente no limbo e sem falirem? Claro que não, as pessoas já perceberam que não vai haver economia para sustentar tantos aviões, que isto vai ter consequências devastadoras. Então, eu sou otimista, mas lá, como você muito bem disse, eu sou arqueólogo, então eu tento ver o processo. Mas eu não estou achando que isto vai ser fácil no curto prazo. Porque nós estamos num momento em que é praticamente impossível. Por isso que eu falei das universidades. Porque, vamos dizer, é muito fácil para qualquer um de nós, nas nossas corporações, criticar as outras corporações. Então, dizer os governos estão governando mal, ou os médicos estão fazendo não sei o quê, ou os hospitais, não sei. Eu sou do meio universitário. Eu digo, o meu meio está dando uma resposta? Não está. Claro, é minha opinião. Não está. Por quê? Porque no momento em que tudo se acelera, nós tínhamos que ser os que acelerávamos mais. Nós tínhamos que ser mais rápidos. E ser mais rápido não é fazer coisas que fizemos, e bem, o ensino à distância, acompanhar os nossos alunos, mas nós fizemos o mesmo que esses governos que muitos de nós estamos criticando, que é tentar manter tudo o mais possível como era. A pergunta é, o século XXI vai querer universidades estruturadas por faculdades? É disso que a gente precisa? É possível formar alguém útil para 2050 que não tenha conhecimentos básicos de matemática, filosofia e saúde? É uma pergunta. Talvez que a resposta seja negativa. Estamos nós, aquelas instituições que os cidadãos pagam para pensar, porque é isso que é uma universidade, ela é paga para pensar, ela está pensando nisto ou está apenas pensando como é que vai derrubar o próximo governo ou como é que vai eleger o próximo reitor? Porque eu sou muito duro, às vezes, sou mais duro falando da minha casa do que da casa dos outros. Não porque eu acho que a casa dos outros é uma maravilha, pelo contrário, mas porque eu quero ter autoridade. Eu quero ter autoridade. Agora, vou também responder à sua pergunta. Qual é o lugar que eu acho que está reservado na história para esses governantes? Eu vou te dizer a minha opinião. O imperador Cômodos, o primeiro do fim. Você teve o Marco Aurélio, filósofo, que também já não tinha percebido que o império estava acabando, mas pelo menos era filósofo, fazia assim umas coisas bonitas, e depois foi o fim. A gente nem sabe o nome desses imperadores. Sabe o primeiro e depois foi uma razia de incompetentes. Morreram milhões de pessoas por conta da incompetência deles. E qual foi a incompetência deles? É porque eram más pessoas? Uns sim, outros não. Era porque eram criminosos? Uns sim, outros não. O que os unia a todos é que não percebiam que o tempo do modelo do império tinha acabado.
E não foram capazes. Depois, por isso que a gente guarda alguns nomes mais na frente, como Constantino, Teodósio, que tentam encontrar soluções, mas mesmo assim, todos eles são muito frágeis quando comparamos com os grandes imperadores. Isto para pensar numa perspectiva histórica. Quem vai guardar os nomes dos governantes do início do século XX? Eu penso que não vai sobrar nenhum. Eu penso que serão guardados nomes de governantes do século XX, do início do século XXI, quero dizer. Do início do século XXI, não é que não tem mais, não tem pessoas simpáticas, pessoas. Agora, para falar de quem não está em funções, o presidente Obama tinha uma agenda bacana, digamos, em termos genéricos. Vamos tentar ser. Que agenda era essa? Até teve o Prêmio Nobel da Paz. Terminar com a guerra do Afeganistão. Conseguiu? Não. Resolver o problema da Coreia. Conseguiu? Não. Então, ele recebeu um prêmio por uma quantidade de coisas que não foi capaz de fazer. A incompetência, que não é só incompetência, é falta de poder, é uma expressão da crise. A incapacidade dos governos atuais de fazer alguma coisa de significativo e também de destruir alguma coisa de significativo, porque veja o caso americano, é interessante. Até agora, o presidente Trump, que está no final do seu mandato, não conseguiu destruir o Obamacare, que é uma brincadeira de criança. O Obamacare, comparado com o sistema mínimo de saúde, é uma coisa precária. Mas na tradição americana é um progresso muito grande em termos sociais. Um presidente que dispôs de maioria durante algum tempo nas duas câmaras, que podia e que tinha um certo apoio popular, é preciso dizer, para tomar essa medida, não foi capaz de tomar essa medida. Ele foi eleito para acabar com o National Endowment for Humanities, para terminar com o National Endowment for Arts. Todos eles continuam funcionando. Então, o que digo é o seguinte: eu gosto da agenda de alguns governos? Não. Mas eu acho que a agenda dos governos mais simpáticos vai resolver alguma coisa? Também não. E eu acho que, então, a resposta está nas universidades ou nas ONGs? Para ser muito sincero, também não. Eu acho que nós estamos num momento que não é o momento da Primavera Árabe, por exemplo. Eu nunca tive grandes ilusões, como também não tive ilusões, e falei com alguns amigos, talvez com você também, certamente com o André e com outros, quando foram as manifestações no Brasil, ainda no tempo da presidente Dilma, por conta do aumento do preço dos transportes em São Paulo. E eu me recordo de dizer a alguns amigos no Brasil, isto é o princípio do fim do governo. Porque, mas vai ser o fim de todos. E eu acho que hoje as discussões nos vários países vão nesse sentido. Um governo é atacado, a oposição cavalga, como tradicionalmente faria, o clamor da rua, mas a rua não está criticando quem está no governo, está criticando todos. Está querendo outra coisa. E isso eu não acho que seja ruim. Claro que não é suficiente. Claro que não é por si só o que vai mudar as coisas. Mas aí, Luís, voltar ao Kant, que é um filósofo que eu gosto muito, vale a pena, porque ele falava destas coisas. Ele falava do que se discutia nas ruas. Ele falava da atenção que era preciso ter aos movimentos em favor da liberdade e da discussão, obviamente numa argumentação muito da burguesia da época, mas é isso que eu sinto falta na universidade hoje, sabe? Eu vejo, para minha decepção, eu vejo grande parte da universidade correr atrás de uma superficialidade. Houve um assassinato hediondo nos Estados Unidos, que é uma coisa terrível, e de repente todo mundo fala apenas do racismo. Bom, mas é preciso dizer que existem muitos outros níveis de exclusão. É preciso dizer que a realidade dos Estados Unidos e de outros países não é a mesma em todos os países. E que não é possível construir uma agenda transformadora mundial em cima apenas dessas causas isoladas, correndo de uma para a outra. É necessário uma visão de futuro. E a única visão de futuro que eu ouço ser endossada
por uma parte significativa da academia, é uma visão de futuro que não coloca os seres humanos no centro. Coloca o verde, a harmonia da natureza, coisas simpáticas. Mas isso não vai mobilizar a população, isso é um discurso para a elite. O Kant ficaria horrorizado com esse discurso. O Kant e os revolucionários da República Francesa e de todas as revoluções que alguma vez fizeram alguma coisa, foram contra essa atitude, eu diria, pequeno-burguesa, se quiser, das universidades, que acham que são a vanguarda em não sei o quê, que acham que são mais inteligentes que os outros. Eu acho que não. Eu acho que a inteligência está muito bem distribuída por Deus, já que se falou aqui de Deus. Eu acho piada quando vejo alguns governos que citam Deus e o cristianismo para fazer as maiores barbaridades. É porque são incultos. Também não têm a culpa. Provavelmente citam a Bíblia sem nunca ter lido, ou então leram partes da Bíblia que também não são as mais recomendáveis, mas certamente não leram o Novo Testamento. Se dizem cristãos, mas não conhecem, não leram. Porque se lessem, não poderiam fazer certas coisas. Não poderiam. E é nesse campo que eu sou otimista. Certo? Nós estamos ainda hoje beneficiando dos frutos da razão. E você diz, e muitos dizem, e a vossa cátedra se estrutura muito na discussão de que estamos numa nova época de trevas. Eu diria sim e não. Sim, há uma dimensão de trevas que até começou antes, na crítica à ciência, você destacou muito bem o criacionismo, que é um criacionismo bacô, que é um criacionismo medíocre, porque quem é cristão tem uma dimensão em si de criacionismo. Eu acho que Deus criou o universo. Isso faz de mim um crente. Mas eu não acho que... e não sou eu, o São Tomás de Aquino não acha que Deus criou cada pedra e cada animal que está aí na rua. Então, há 800 anos, por amor de Deus, que os cristãos não pensam assim. Então, quando tem gente que pensa assim, ficamos um pouco assustados. Mas é um momento que você tem momentos de trevas que são sobrevivências do passado. E eu acho que o iluminismo se ergueu sobre as trevas que eram a sobrevivência medieval no antigo regime. O que nós temos hoje não é isso. O que nós temos hoje é uma decadência de uma sociedade que já foi completamente, ou não completamente, mas que foi largamente mais iluminada do que é. E aí eu acho que a culpa é da universidade, mais uma vez. Porque uma coisa é você dizer que a sociedade está nas trevas e ainda não saiu suficientemente delas. Outra coisa é ela ter saído e voltar a cair. E eu acho que certos discursos arrogantes da universidade, certos discursos que são centrados em temáticas limitadas e que não falam da humanidade, a universidade, particularmente o campo das humanas, fala muito de diversidade. Bem, nada contra, eu sou o primeiro a fazer isso. Mas fala muito pouco de humanidade. Fala muito pouco do que nos une. O maior discurso contra o racismo não é dizer que temos que defender os índios e os negros. É construir uma visão de mundo em que não seja relevante falar de índios, negros ou brancos, porque falamos de seres humanos. E a universidade não tem feito isso. Tem feito um discurso com a melhor das intenções, mas que é um discurso que é correto. Eu não tenho nada a apontar nesse discurso de condenação das exclusões, etc. Não é o que ele tem, é o que ele não tem. E ele tem uma dificuldade enorme de enxergar as boas notícias. O meio acadêmico tem... E assim, é preciso dizer que hoje há menos fome percentualmente no planeta do que alguma vez houve na história da humanidade. Não podemos ignorar isso. Isso é um avanço civilizacional, se conquistou com muita luta. Muita gente morreu para defender isso. Então não temos que negar que isso aconteceu. Não temos que negar que hoje a maioria das pessoas entende o racismo como um crime. Agora, existem racistas? Claro. Existem escravos hoje? Existem. Temos que combater, sim, mas hoje é caso de polícia. Felizmente. É caso de polícia. Então, nós devemos falar sobre isso? Devemos.
Mas se a universidade se esgota nisso, não serve para nada, porque para isso temos organizações muito mais eficientes. Por um lado do Estado, quando querem ser, mas por outro lado da sociedade civil, porque hoje existe uma sociedade civil organizada que é capaz de montar grandes campanhas, como está acontecendo hoje em torno. Agora, por exemplo, a questão do racismo é um exemplo que estamos em cima dela, não é? Estamos em cima dessa discussão. Qual é o perigo? O perigo é começar, por exemplo, a fazer revisionismo histórico, como já aconteceu noutras épocas. Porque esse revisionismo histórico, anacrónico, correrá o risco de lançar uma outra vaga de contra-atual e prejudicar a vida das pessoas. Tem sentido remover algumas estátuas? Tem. Tem sentido, por exemplo, eu vi isto e fiquei pasmo. A Universidade de Princeton retirou a estátua do presidente Wilson. A estátua é polêmica, eu devo dizer que é uma estátua complicada. E é um cara que defendeu a escravatura. E isso não pode ser negado. Então, talvez não dar o melhor destaque para essa estátua seja uma ideia inteligente. Mas apagá-lo da memória da universidade, o Wilson não é apenas o cara que transformou aquela numa grande universidade, é o cara que fez a chamada doutrina Wilson em termos da paz. É o cara que, durante muito tempo, eu não vi isto dito em lado nenhum, mas, por nenhum universitário, todo mundo jogou pedra, outros até criticaram também que fosse retirada a estátua. Eu não gosto da estátua, acho a estátua racista e até acho que não deveria. Agora, penso é que a discussão foi uma simplificação do passado. Se o Wilson fosse presidente, para que as pessoas percebam isso, nunca teria havido invasão do Iraque. Porque a doutrina Wilson não permitiria isso. É isso que o Wilson representa na história dos Estados Unidos. Agora, era um cara perfeito? Não. E o Marx era um cara bacana para as mulheres? Também não. E o Pablo Picasso? Era um cara simpático? Não. Não vou dizer outros nomes, porque não posso falar aqui, que depois passa no YouTube e é só o que vai passar nas redes sociais. Agora, tem sentido essa discussão? Serve para alguma coisa? Protege algum escravo, algum negro hoje? Não. A discussão, como disse um colega e amigo, Luiz Raposo, que você também conhece, que é arqueólogo e presidente do Conselho de Museus na Europa, ele disse: nesta discussão corremos o risco de transformar os museus em prisões de criminosos póstumos. E isto, eu vejo um silêncio ensurdecedor na universidade sobre isso. E eu vou me calar, porque você sabe que quando ninguém corta a palavra é perigoso. Mas deixa eu te dizer isto. O Kant, a razão, sempre a razão. O programa do Kant não é pela razão. O programa do iluminismo não é pela razão, é pela paz. É pela vida das pessoas, é pela melhor vida das pessoas. E a universidade, quando não faz um discurso construtor da paz, ela própria se ergue contra as luzes, no meu ponto de vista. Luiz, eu agradeço imensamente por sua resposta, que a sua resposta contém elementos riquíssimos, mas eu não quero monopolizar o debate, até porque nós temos uma outra questão, né? E talvez eu volte a algum ponto seu, mas antes eu vou ler a questão que nós temos da professora Érica Marion, que pergunta o seguinte, ela diz: dentro da reflexão apresentada, está claro que a humanidade vive uma ressignificância da globalização, como ela vinha sendo entendida e praticada. Isso está claro nessa crise da saúde que o mundo vem passando com a pandemia, que desnudou ou escancarou as desigualdades. Um exemplo atual é o brasileiro. Um exemplo atual e brasileiro é o caso das mães Yanomamis, com suas crianças falecidas em hospitais e que não conseguem recuperar os corpos para proceder ao enterramento segundo seu modo de vida e cultura. Isso demonstra a total falta de ferramentas sociais e culturais da sociedade para lidar com essas diferenças. Nesse cenário, pergunto quais os caminhos das ciências humanas em contribuir nas práticas e consequências dessa desigualdade humana.
Eu agradeço à professora Érica esta questão, que é muito importante, e eu, graças a ela, fiquei sabendo desta situação das mães Yanomamis, e que é obviamente dramática, e há outras. Nós, neste contexto, temos desde logo o dramatismo para todas as famílias, quando existem limitações no processo de luto, não é? As limitações de quantas pessoas podem ir no cemitério. Você pode ou não visitar, não pode visitar os seus parentes que estão nos hospitais e de repente eles morrem, nem pode se despedir deles. Então, e é evidente que isto que todo mundo já sente é muito mais agravado quando você faz parte de um enquadramento cultural que requer certos rituais que te são proibidos. E eu penso que eu não tenho uma resposta para casos concretos. O que eu penso é que isto ilustra o drama em que nós estamos na nossa sociedade, termos separado a área das humanidades das áreas técnicas. Uma das consequências disso é que nós transformamos, não que eu até acho que muitos médicos e enfermeiros não sejam pessoas fantásticas, e são, na sua maioria são, mas o figurino, o modelo acadêmico de formação transformou a medicina numa engenharia do corpo. Eu bem sei que não é isso que necessariamente é ensinado nas universidades, mas até a forma como a mídia e os governos estruturam o debate público hoje, eles não falam sobre saúde, eles falam sobre o remédio, sobre a solução de engenharia para que não possa se morrer. Eles não falam sobre qualidade de vida, eles falam sobre estar vivo. E não existe nas medidas e nas estratégias uma coisa que, por exemplo, muitos psicólogos têm falado, que é, ok, você precisa de distanciamento social, mas também não pode condenar, por exemplo, os mais velhos que ficam isolados a morrer sozinhos, a morrer antecipadamente. Há uma quantidade de questões que são muito complexas, são questões que são do foro da ética, não são meramente do foro da saúde, ou são da saúde, mas não da técnica da saúde, e que só se poderão resolver, e a contribuição das humanas é, mais uma vez, eu diria, primeiro, humildade. Não pensar que dizer que nós temos a resposta, porque nós não temos a resposta. Seria fácil se tivéssemos. Segundo, na verdade, não existe uma resposta. Aí sim estamos perante verdadeiros dilemas. Não é? Não acho que a economia e cultura sejam um dilema, porque a economia pode se redesenhar em cima de novos valores, e as empresas inteligentes que vão ser ricas no futuro são aquelas que vão enxergar isso e vão vender outro tipo de serviços. Agora, aqui não. Aqui nós temos um dilema claro. E neste caso concreto, se o ritual fosse cumprido em termos tradicionais, possivelmente o perigo de contágio seria maior. Inversamente, não permitir nada é uma violência extraordinária contra aquela comunidade. O que é que deveríamos ter? O pessoal das humanas sempre diz, não existem soluções de curto prazo. Podemos aprender e começar a construir soluções para a próxima vez. Agora temos que fazer, quando está pegando fogo, a gente apaga o fogo como pode. Agora, deveria existir mecanismos de interlocução permanentes entre comunidades com visões diferentes do mundo e da vida, e nessas estruturas, a presença de antropólogos, historiadores, de filósofos, deveria ser obrigatória. Eu acrescentaria, desde que não fossem arrogantes. Porque desde que não fossem para lá achar que sabem mais que os médicos e que eles têm a última palavra. A democracia se constrói ninguém querendo ter a última palavra. E a democracia se constrói como um aprendizado de uma certa, aí sim, angústia de que nós nunca conseguimos a felicidade plena. Nós sempre perdemos alguma coisa, mas pelo menos podemos ter a tentativa de construir a melhor solução possível. Eu estou dizendo isso porque o caso que a professora Érica falou me parece muito dramático e particularmente difícil de resolver, independente depois da brutalidade com que foi resolvido. Agora, ou não resolvido. Mas eu imagino este caso transportado para a Europa,
duvido que os governos europeus tomassem uma atitude diferente. É nesse sentido que eu estou dizendo. As coisas podem ser mais suaves na Europa, há um pouco mais de urbanidade, um pouco mais de candura. Uma pessoa vai num hospital e hoje, felizmente, nos hospitais que têm mais procura de comunidades que são de vários países, se você vai em certos hospitais, tem pessoal de saúde que fala, naquele hospital se fala 20 a 30 línguas. Então você chega e tem alguém que vai te falar na tua língua, ou pelo menos uma língua que você conhece bem. E isso na Europa, em Portugal e em outros países, felizmente existe. Mas não acho que vá ainda... E lá está, nós temos que reconhecer o que há de bom. Mas é suficiente? Não. Quer dizer, é melhor falar para uma pessoa na sua língua, você não vai poder enterrar o teu filho. É melhor do que dizer isso em português ou em inglês. Mas não resolve o problema. Mas a vida também tem angústias que não têm resolução, não é, Luiz? Nós temos amigos que morrem. Nós temos doenças que nos dilaceram. Não existe solução para tudo. E as humanidades são também um campo que permite construir uma certa tranquilidade em cima disso. Que é triste? É. Não é uma grande alegria, mas as pessoas de que nós mais gostamos, um dia vão embora. Aquilo que para mim é intolerável e que eu acho que, por exemplo, no quadro atual da pandemia, acontece em alguns países, é ter lideranças que falam com displicência da morte de alguém. Bastava que fosse um. Quando são milhares, eu não vou nem dizer que é criminoso. Mais uma vez, é triste. Quem se exprime assim está na contramão da história. E não é por ter o poder, mas é precisamente porque quando a história dá viradas, quem tem o poder está na contramão da história. E quando a transição para este mundo mais racional em que nós vivemos, mais livre, com todas as suas imperfeições, mais humano dos últimos 200 anos, que é um mundo mais humano, com pessoas que foram exploradas miseravelmente nas fábricas, etc. Mas mesmo assim mais humano, esse mundo, quando começou a ser construído, não tinha um único governo do seu lado. E eu penso que, no entanto, foi muito rápida quando nós pensamos a transição. Foi muito rápida. Porque se as pessoas quiserem, elas vão mudar. Agora, não é uma repetição, a meu ver, isto também dizendo para a professora Érica, e eu acho que isso é também, eu acho que uma das coisas que dificulta que o meio acadêmico e a área das humanas possa, com eficiência, ajudar, por exemplo, uma comunidade como a comunidade Yanomami, é que nós, para podermos fazer isso, vou dizer uma coisa que não se fala muito no meio acadêmico, mas que é verdade, nós temos que tocar no coração das pessoas boas. E há pessoas boas e ruins em todos os lados. Então a universidade está cheia do segundo grupo, hein? Então, se nós fizermos isso, nós vamos encontrar pessoas boas do outro lado. E se não fizermos isso, nós não construiremos o futuro, porque o futuro se constrói com novos paradigmas. E um dos grandes problemas é carregar nas costas o peso das discussões do passado. Uma das coisas que permitiu as transformações no século XVIII foi a incorporação na liderança do que saiu daí de pessoas, inclusivamente pessoas individuais, que tinham tido protagonismo no antigo regime. Não eram necessariamente sequer as melhores pessoas do mundo, mas umas pela via mais racional, outras pela via mais emocional, foram se convencendo que tinha sentido mudar. E é isso que nós precisamos. Se o meio acadêmico não for, eu penso que em muitos casos é, e eu penso que a UFMG, por exemplo, sei que é um grande exemplo de uma universidade que faz isso. Mas eu não tenho, infelizmente, a impressão de que, falando agora em termos internacionais, não estou falando do Brasil, a universidade seja suficientemente atenta a isto. E pronto. Mas
Não sei, tenho pena, acho que não consegui responder à pergunta da professora Érica, porém é a resposta que eu consigo dar. Luiz, eu acho que você respondeu tudo muito bem, não é? Com considerações que eu acho que são provocativas, inteligentes e revelam uma argúcia enorme e tem uma pertinência grande neste momento, nesta cátedra, nesta UFMG. Eu acho que você conseguiu traduzir uma inquietude que é comum a todos os que estão aqui na cátedra, você mesmo, né? Como membro dela, não é? E eu acho que exprimiu uma preocupação que eu acho que é extremamente relevante, não é? De que nós, do campo das humanidades, ou não, né? Mas que um olhar para as humanidades, sendo médicos, engenheiros, né? Nós sejamos capazes de repensar o futuro, né? Para que nós todos vivamos de uma maneira melhor, para que nós consigamos garantir a nossa própria conservação como humanidade, não é? Porque esse era um princípio caro aos neoescolásticos e aos escolásticos, por exemplo, né? A garantia da conservação como um elemento fundamental que deveria ser considerado na ordem política. Não é? Conservação, não no sentido de manutenção da ordem pura e simplesmente, mas da conservação da sociedade, né? A conservação das pessoas. E eu acho que esse princípio é um princípio caro, que nós devemos levar em consideração, e a sua reflexão é muito pertinente, nos aponta para as dificuldades que temos, não é? E para o que nós não conseguimos perceber nesse processo que tem acontecido de transformação, né? Eu acho que, enfim, é um convite para que nós assumamos uma outra postura. Então, eu lhe agradeço muitíssimo. Eu te agradeço, Luiz. E É um fico prazer muito encantado. grande. Não sei se você quer dizer alguma coisa mais para finalizar, mas, enfim, eu fico extremamente feliz de poder ouvi-lo, não é? De ouvir suas reflexões, suas provocações extremamente pertinentes. Provocação aqui é no bom sentido. E, aliás, nós, as humanidades, temos que entender, e nós entendemos, né, que essas provocações são as coisas que fazem com que a gente dê saltos, não é? Com que a gente progrida, com que a gente alargue os nossos horizontes. Então, muito obrigado. Deixo aqui a você, então, um momento para as últimas palavras dessa sessão, que registro foi brilhante. Luiz, eu só posso agradecer. Eu gostei, agradeço as perguntas em particular, que me ajudam a pensar também. E só dizer que tenho muita admiração, de facto, pelo que está sendo feito na UFMG. Já agora tenho também muita admiração pelo projeto da professora Érica, que conheço razoavelmente bem e que é fantástico. E talvez terminar apenas dizendo, eu tenho muitas dúvidas, tenho, sobretudo, perguntas e incertezas, mas tenho uma convicção profunda, total, não tenho a mais pequena dúvida sobre isso. E eu sei que os meus amigos brasileiros têm mais dúvidas do que eu. As coisas vão correr bem. Vão correr bem, mesmo no curto prazo. Mesmo no curto prazo. Não estruturalmente, mas no nível mais conjuntural, no curto prazo, eu acredito que sim. Porque conheço a vitalidade da sociedade brasileira. E porque eu estou completamente convicto. Isso não impede que sempre possa haver pessoas querendo fazer outras coisas, eu não nego isso. E que até possam tentar, e até possam conseguir em períodos muito limitados no tempo. Do mesmo jeito que eu não tenho a certeza que não me vão assaltar a casa, porque tem ladrões. Mas Portugal não é um país essencialmente de insegurança. E se houver ladrões assaltando a casa, certamente, num prazo relativamente curto, eles seriam presos, seriam encontrados. E é nesse sentido que eu digo, o mundo não está nesse campo. O mundo está subvalorizando certas discussões, é verdade. Por exemplo,
se pergunta às pessoas se a democracia é fundamental, talvez elas não vão responder que sim. Porque elas confundem a palavra democracia com níveis de corrupção enorme que atingiram a maior parte das sociedades no mundo. E isso faz a força de certas alternativas, ou pseudo-alternativas. Mas também aí eu não acho que as pessoas estejam erradas. Estão erradas porque não conhecem a etimologia e o significado da palavra. Mas não estão erradas em recusar, como não sendo prioritária, uma coisa que não tem a ver com a vida delas. Eu penso que a maioria das pessoas não está sequer desorientada hoje. Já esteve mais. Eu acho que as pessoas hoje estão se... Até porque esta pandemia obriga. Uma das coisas que faz é que desapareceu o Estado não está lá o tempo todo. E você tem que se virar. Todo mundo tem que se virar. E, portanto, isso é um apelo à inteligência das pessoas que é fantástico. E é muito positivo. A Revolução Francesa, é bom não esquecer, se sucedeu a um período de erupção de um vulcão na Islândia, que produziu 3 anos na Europa sem verão, e uma catástrofe agrícola. E essa catástrofe agrícola levou a muitas revoltas, mas criou as condições para não ficar apenas na revoltazinha, mas transformar profundamente as coisas. E num primeiro momento, até que foi um processo bastante moderado, como todos sabemos. Até foi um processo que queria apenas construir um mundo novo em que todos tivessem lugar. Infelizmente, muitos dos protagonistas do velho mundo não perceberam isso. E houve uma radicalização, a gente sabe o resto da história. E vários perderam a cabeça nesse processo. E esse risco existe sempre. Mas eu acho que não há hoje condições, nem num país em concreto, nem em termos gerais, mesmo na Ásia, mesmo nos países com menos tradição participativa, para consolidar soluções que não passem pela participação cidadã. Posso estar enganado, mas pelo menos dou termino de uma forma agradável. Espero não ser aquele conjunto musical que tocava no final do Titanic. Mas... Bom, muito obrigado. Você terminou com um humor que é autenticamente lusitano, né? E do qual nós somos herdeiros, nós como brasileiros somos herdeiros deste humor que tem um quê de tragédia, não é? E mais uma vez, muito obrigado, Luiz. Muito obrigado a todos os participantes. E creio que nós hoje demos continuidade aos trabalhos do Fórum Cátedra Unesco UFMG-DRI com muito brilhantismo, e o brilhantismo todo se deve a você, Luiz Osterbeck. Muito obrigado e, então, uma boa tarde e tudo de bom aí. Aproveite aí o Algarves, né? Muito obrigado. Obrigado. Até mais, então.